Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário, seja muitíssimo bem-vinda, muitíssimo bem-vindo ao Hora H, o podcast humanista secular do Brasil. Nós somos a Humanistas Brasil e convidamos você a conhecer nosso grupo. Acesse os links que a gente está deixando aqui na descrição, que tem aí as nossas redes sociais. Tem o Apoia-se, se você puder e quiser nos apoiar. Meu nome é Arthur, eu sou da Bahia, mas estou falando do estrangeiro, falo de Montevidéu, no Uruguai, e vou pedir para os humanistas de hoje se apresentarem. Oi, eu sou o Jonas, sou mineiro, mas atualmente resido em Braga, Portugal. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem ouve. Quem fala aqui é o Endre de João Pessoa, morando em João Pessoa também. Estamos na segunda temporada do Hora H. Esse é o terceiro episódio da segunda temporada, ou, se você preferir, o 10º episódio também. Nessa segunda temporada, a nossa proposta é falar sobre os temas que marcaram o mês que passou. Então, hoje a gente vai falar sobre o mês de junho e vamos falar sobre a CPI da Covid-19 no Senado, o mês do orgulho LGBTQIA+, e a campanha do Burger King, ataque a terreiros na busca por Lázaro Barbosa e a escultura invisível no leilão de Milão. A CPI da Covid-19 começou em maio, mas em junho ela já deu muito o que falar também. E aí nós tivemos alguns depoentes e ou como convocados ou como convidados, eu vou dizer aqui os nomes deles, todos esses que depuseram em junho. No dia 1º, foi o primeiro dia de junho, depois Nise Yamaguchi, depois dela Luana Araújo, que é secretária extraordinária de enfrentamento da Covid-19, depois Marcelo Queiroga, que é o atual ministro da Saúde, Elcio Franco, que é ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Wilson Lima, que é governador do Amazonas, depois Cláudio Maierovitch e Natália Pasternak, que são pesquisadores e cientistas, estavam lá como convidados. Depois, Marcelo Campelo, que é secretário de Saúde do Estado do Amazonas, Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro, Alexandre Marques, que é ex-auditor do Tribunal de Contas da União, depois Ricardo Ariel Zimmermann e Francisco Eduardo Cardoso Alves, que são médicos, depois Osmar Terra, que é deputado federal, Francisco Emerson Maximiano, que é sócio da Precisa Medicamentos, Jurema Werneck e Pedro Halal, que também estavam lá como Pedro Halal como cientista, como epidemiologista, e Jurema Werneck como um ativista, depois Luiz Miranda, que é deputado federal, e o irmão dele, Luiz Ricardo Fernandes Miranda, que é servidor público do Ministério da Saúde, Fausto Júnior, deputado estadual do Amazonas, e terminou com Carlos Wizard, que foi no último dia de junho, que é um empresário. Então, basicamente, eu acho que cabe para a gente aqui comentar sobre esses cientistas e médicos, porque trouxeram uma visão sobre ciência que era importante e que está faltando na política brasileira e era muito necessária no Senado nesses momentos de pandemia, especialmente nessa CPI. Primeiro, destacar o show de horrores, que foram alguns depoimentos, né? É muito triste a gente ver que algumas pessoas, obviamente, vemos alguns cientistas de bastante peso ali, com a própria doutora Natália, a doutora Luana, mas é incrível como a gente está num ambiente que falar o óbvio, as pessoas ficam felizes quando você escuta o óbvio, né? É verdade. A gente está comemorando porque as pessoas estão falando algo correto. É bem sintomático da situação que o país se encontra, né? A desinformação, ela vem de cima. Serviu para muita coisa, né? Como a gente está vendo o desdobramento dessa CPI, ainda vai dar muito pano para manga, né? Inclusive com assuntos que a gente pode abordar no podcast futuros, mas que é desesperador a gente ver como o Ministério da Saúde estava sendo sucateado e, ao mesmo tempo, o presidente estava escutando pessoas que não tinham conhecimento científico, que mostraram não ter conhecimento científico suficiente na própria CPI, como é o caso da doutora Yamauchi, e ele escutava essas pessoas em detrimento de profissionais de carreira do Ministério de Saúde, né? Pessoas que passaram a vida toda trabalhando com infectologia, com coisas do tipo, e ele simplesmente decidiu que não ia seguir os conselhos dessas pessoas e começou a fazer essa política aí do negacionismo, né? Que pode estar diretamente ou não envolvida com os casos de corrupção que estão sendo levantados agora no caso das vacinas, né? É interessante, assim, que ali tem
uns quatro, entre aspas, infiltrados, né, de bolsonaristas que estão ali para defender qualquer coisa que valide alguma coisa do governo Bolsonaro. Isso não é pouca coisa. Eles conseguiram, por exemplo, levar na sexta-feira que teve Natália Pasternak, o outro médico, o Mairovich, acho que é Mairovich, Mairovich, uma coisa assim, não é isso? Bom, na sexta-feira que teve esses dois, na sexta-feira seguinte foram 2 médicos defensores de tratamento precoce, o escambau, e eles vêm muito nessa ideia de, entre aspas, ouvir o outro lado, né? E aí, desculpe a linguagem, outro lado, caralho, não tem outro lado, não existe essa história de outro lado. Eu acho até que a própria Natália Pasternak falou isso lá na CPI, muito bem colocado. Quando a gente faz uma discussão científica e medicina é um produto de ciência diretamente, porque os remédios que a gente toma são desenvolvidos com método científico, as doenças são tratadas e são identificadas com método científico. A própria Covid-19, a gente sabe todo o sequenciamento e as características do vírus. A gente sabe que é um vírus por causa da ciência. Foi a ciência que nos mostrou isso. Então, a medicina é um produto direto da ciência. Ciência não pode ser tratada como essa questão de ter um lado X e um lado Y que estão discutindo quem acha o quê, quem opina o quê. Existem consensos, e quando existe consenso científico, que não é o que não está dentro do consenso científico, que nega o consenso científico, não é outra coisa que não seja negacionismo. Mas, como tem 4 infiltrados ali, eles conseguem, mesmo não convencendo as pessoas todas, né, de que existe esse tal outro lado, mas eles conseguem fazer coisas como uma sexta-feira com médicos defensores de tratamento precoce. No último podcast eu até falei isso. Para que eles vão ficar chamando 4, que foi o que tinha sido anunciado, né? 4 favoráveis e 4 contra. Qual é o sentido disso? Mas, na verdade, é porque tem pessoas ali dentro que trabalham e conseguem fazer isso, né? Pedro Halal teve uma participação que eu acho que foi importante, né? Foi fundamental, porque ele mostrou, através da estatística epidemiológica e tal, que a quantidade de pessoas que morreram e que não teriam morrido se a gente tivesse comprado vacina na época. Esse dado é um dado importantíssimo, e que certamente a CPI vai ter que fazer alguma coisa com isso, né? Isso vai ter que ir para o Ministério Público como uma coisa que não é simplesmente relevante, é uma coisa importante. Primeiro, eu acho que o CRM e o Legislativo vão ter que fazer alguma coisa em relação aos abusos cometidos pelos médicos durante essa CPI, essa pandemia do Covid. Como a gente falou num dos podcasts passados, gente fazendo experimento com pessoas vivas e etc. Médicos defendendo medicamentos que a gente sabe que tem comprovação científica de revistas científicas de respeito que não funcionam. E isso tudo em nome de uma liberdade médica que não tem nenhum arcabouço científico. Entendeu? As pessoas estavam defendendo opiniões e uma pessoa que é médica, ela não pode estar opinando. Ela tem que ir atrás do que realmente funciona, porque ela está lidando diretamente com pessoas, com seres vivos, né? E o Legislativo precisa fazer alguma coisa em relação a isso no futuro, para evitar que coisas parecidas voltem a acontecer, né? E a CPI está servindo para isso. É um show de horrores de vez em quando os ouvidos da gente sangra quando a gente escuta algumas coisas, especialmente daquele deputado do Rio Grande do Sul, senador do Rio Grande do Sul, que falava do rancho queimado. Eu esqueci o nome dele agora. Mas é necessário, né? Porque está sendo até um aprendizado para a gente, para muita gente, porque eles estão vendo que uma ciência mal intencionada pode fazer, né? Nós já vamos aí quase 520 mil mortos nessa brincadeira. Bom, um dos depoimentos que me chamou muita atenção na CPI foi o último de junho, que foi o de Carlos Wizard, não pelo depoimento, porque na verdade não houve depoimento. Ele fez uma apresentação inicial e depois as pessoas perguntavam, diziam, comentavam, e tudo que ele dizia era: permaneça em silêncio, reserve o meu direito de permanecer em silêncio. Isso por si só já era motivo, eu acho, para aquela sessão ter acabado, porque ficou muito claro que ele não ia responder nada, e aí foram 8 horas mais ou menos aí de sessão, 8 horas de perda de tempo, basicamente, né? 8 horas de nada, de algo improdutivo. Mas me incomodou muito uma coisa, que foi quando ele fez a apresentação dele no começo, que foi a única coisa que ele falou, além de permanecer em silêncio logo depois. Ele falou que ele era, acho que missionário, alguma coisa relacionada à igreja, que ele ia para os lugares para fazer missões ou qualquer coisa assim. E isso foi levantado por alguns senadores
logo em seguida, assim que eles perceberam que ele não ia responder nada, começaram a falar sobre qual é a verdadeira mensagem de Jesus e blá, 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 blá. E começou com uma senadora, que eu não lembro o nome agora, que falou, ela disse que é evangélica, e falou qual era a verdadeira mensagem de Jesus e que o que ele fazia não era a verdadeira mensagem de Jesus, já que ele estava apoiando esse acontecimento todo que leva a 500 mil mortes, etc, etc, etc. Aí depois um outro senador também falou sobre qual a verdadeira mensagem de Jesus, o outro também falou qual a verdadeira mensagem de Jesus. Isso me incomodou profundamente, porque, no fim e ao cabo, isso é uma discussão teológica que não deveria estar acontecendo ali, que já foi uma CPI, como eu falei, que foi uma perda de tempo aquele dia, não deveria estar acontecendo ali. O Senado não é lugar para isso, para eles fazerem discussão teológica. Eu já não acho que é lugar para discussão científica, para um debate científico do tipo cloroquina funciona, cloroquina não funciona, não é no Senado nem no CPI que se faz isso. Quem dirá um debate teológico, qual a verdadeira mensagem de Jesus? Isso me incomodou muito, porque, sei lá, eu vejo muita cara de pau de senadores, inclusive de alguns ali, que são senadores que eu até admiro na prática política. Por puro oportunismo eleitoral, é isso que me irrita mais. É exatamente isso, oportunismo eleitoral. E assim, cara de pau, eu acho isso muita cara de pau da parte de todos eles terem feito isso, todos, inclusive os que eu apoio. Fizeram um apelo religioso, né, para mostrar quem era o mais moralmente ilibado, né? Sempre assim na política brasileira, impressionante. Exatamente, para ver quem era o queridinho de Jesus ali que estava naquela sala. Mas comemoremos o mês de junho como um mês. Esse dia foi um dia fatídico, muito ruim, mas o mês de junho, de um modo geral, teve esse dia, teve o dia dos 2 médicos defensores de tratamento precoce, que foram lá por causa da ação dos bolsonaristas, dos 4 bolsonaristas que estão ali na CPI. Então esses 2 dias foram dias tristes, mas o dia de Nise Yamaguchi também foi um pouco triste, porque deu vazão para ela ficar falando de cloroquina, não sei o quê, mas ela também deu respostas que podem servir para alguma coisa, no caso do tal gabinete paralelo. Mas, em geral, eu acho que foi um mês bem produtivo. Eu acho que foi muito interessante a participação de Natália Pasternak e Pedro Halal, e dos outros também, né? Mas esses 2 eu acho que é bem destacável. Natália Pasternak mostrou o que é ciência, que eu acho que é o que estava faltando, mostrou o que é fazer ciência, trouxe coisas que não são, que assim, são meio que as pessoas não conhecem, né, tem um pensamento errôneo sobre como fazer ciência. Então, tem esse pensamento de que ciência tem 2 lados, de que se numa cidade usaram cloroquina e aquela cidade o número caiu, então foi por causa da cloroquina. Eu acho que ela soube explicar muito bem isso, e foi uma participação muito interessante, muito válida, né, muito valiosa. Para a gente ver o papel da divulgação científica, né? Porque ela já está bem acostumada com esse tipo. Por isso que ela deu esse show, né? Em relação à doutora Natália, no caso. Porque ela já está acostumada com o público, ela sabe que ela precisa ser didática. A gente vê que as respostas dela parecia que ela estava ensinando as pessoas. Obviamente com um tom de ironia, com um tom de sarcasmo, porque ninguém é de ferro, tem mais que fazer mesmo. Mas ela foi muito clara. Ela disse que era, de fato, uma pesquisa científica, como funcionava e etc. Para o leigo que assiste, a pessoa leiga que assiste a CPI para passar o tempo, como aqui em casa, por exemplo, minha mãe passa o dia todo assistindo a CPI, porque é a diversão dela, sabe? Mas pelo menos ela fez o papel dela de divulgação e defesa da ciência, o que é muito importante, né? E ela fez muito bem feito, ela realmente está de parabéns. Eu pensei que a CPI está dando um banho, uma surra em Maria do Bairro, né? Como novela assim. Rapaz, ótimos índices de audiência. É só que movimenta o Twitter é a CPI, sabe? Tem um público bem específico, né? O público que está acompanhando essa CPI, ele é um público geralmente mais jovem do que aqueles que acompanham usualmente a política, né? Então você já vê uma renovação aí do eleitorado e etc. Mas ótimo, né? Essa é a divulgação científica. E só para complementando aí o que você falou, no dia que os pseudocientistas foram falar lá, defender a cloroquina, os senadores da oposição saíram, né? Eles ficaram falando só para a trupe que eles não precisam convencer mais, né? Saiu o relator, saiu o presidente da comissão, saiu o vice-presidente da comissão, porque eles viram que, de fato, não tem que ficar dando palco a esse tipo de gente. E o que eu acho que foi a decisão mais acertada. A Natália é a presidenta do Instituto Questão de Ciência, não é? Exatamente. A página deles é ótima, tem artigos maravilhosos lá. Eu lembro de ler tudo que eles escreveram sobre psicanálise, inclusive, né? Recomendo demais aí para quem tá ouvindo. E ela também apresenta toda sexta-feira com... Ai, meu Deus, como é o nome dele? Maurício... esqueci o nome do outro médico. Maurício... alguma coisa. Diário da Peste, que é falando sobre Covid-19 toda sexta-feira. E é bem interessante. Eles falam dessa parte toda de negacionismo, de
político fazendo politicagem com cloroquina, e falam também dos estudos científicos que saíram, os estudos com vacinas. Quem acompanha, por exemplo, que eu acompanhei desde que começou o Diário da Peste, muito do que sabe sobre as vacinas, cada uma das vacinas hoje, a gente que acompanha já sabe há mais tempo, porque eles já estão há muito tempo comentando e falando desses estudos. No dia 19 de junho, os representantes de religiões de matriz africana de Águas Lindas, em Goiás, emitiram uma nota denunciando os ataques que a polícia vinha fazendo aos terreiros locais na busca por Lázaro Barbosa. Lázaro Barbosa foi um bandido recente que praticou alguns atos terroristas, invasão de chácaras, assaltos, estupros. Ele estava foragido, ele já tinha sido preso, estava foragido, e foi encontrado e morto no dia 28 de junho. E aí, nesse meio tempo, da polícia procurando ele, aconteceu que nessa cidade, Águas Lindas, uma testemunha disse ter visto um homem suspeito entrar numa gruta. Depois disso, as buscas nessa cidade se intensificaram e 10 casas religiosas foram invadidas pela polícia. Os terreiros foram depredados, portas foram arrombadas. Os policiais acusaram os terreiros de estar dando guarita para Lázaro Barbosa, além de fazer perguntas como: seu santo é do bem ou do mal? Além disso, a própria mídia local começou a exibir em rede pública supostos objetos, entre aspas, satânicos, que supostamente pertenciam àqueles terreiros. Eu tenho um adendo aí. Eu vi muita coisa na internet. Infelizmente, eu vou estar falando para o grupo, né? Mas as pessoas acham que a antítese da religião é o satanismo, né? Quando aí colocam o satanismo como bode expiatório de tudo. Fulano tal era ruim, porque era satanista, assim, que eles querem pregar essa desculpa, né? E também teve muito folclore, porque ele fez um pacto e por isso que ninguém consegue achar ele, e não sei, quando a gente viu que não tinha nada de pacto, não tinha nada sobrenatural, era um fazendeiro que tinha interesses ali no local, que estava dando abrigo para ele, né? É triste quando a gente vê que as pessoas elas utilizam justificativas sobrenaturais para tentar justificar tudo. O cara era só ruim. Simples, não tem nada a ver com ser satanista ou coisa do tipo. Aí acabam misturando tudo, fazendo uma sopa de confusão, o tamanho do mundo, que colocam na mesma panela satanismo, que é de fato uma coisa que existe, não há o que se negar, junto com as religiões de matrizes africanas, porque eles identificam, inclusive é pregado dentro das igrejas que é o diabo, são as pessoas que os espíritos tomam conta do corpo das pessoas, enfim, e vem de tudo dessa insistência, desse diálogo, né, dessa falta de diálogo, no caso, com as religiões de matrizes africanas, e acaba com o que aconteceu nesse caso de Lázaro, né, por serem mais vulneráveis, geralmente eu não conheço nenhum terreiro, pelo menos na minha realidade aqui em João Pessoa, eu não conheço nenhum terreiro que fique em bairro nobre. Todos os terreiros que eu conheço aqui em João Pessoa, eles ficam em bairros periféricos. Entendeu? Então, já começa aí a fragilidade econômica da coisa. Você vai para um terreiro, você vai ver que a grande maioria das pessoas que frequentam o terreiro são negros. Aí tem aí também a fragilidade da etnia, entendeu? Então, eles se acharam no direito de invadir templos religiosos, que mesmo que não seja a da religião deles, eles têm que respeitar. Eu não vou chegar numa igreja católica quebrando as imagens, nem eu vou chegar numa igreja evangélica tacando fogo no púlpito, porque eu não concordo. Aqui tem uma coisa, né? Se a polícia tivesse feito isso com igrejas evangélicas, qual teria sido a reação seria uma revolução das pessoas, da justiça, da mídia local? Exatamente. E nesse caso aí a gente vê que são pessoas que começaram a pipocar no Twitter um ou outro, até que o pessoal do jornalismo fez um apanhado geral e fez, do G1 para ser mais específico, fez uma matéria bem completa. E que a gente vê, como o Arthur falou, você chegar, o seu santo é do bem ou do mal? Se o santo é bom ou é ruim, uma coisa do tipo dessa. Essa pergunta que se faça, a gente que está aqui, a gente é ateu. Ninguém vai chegar aqui com um evangélico e perguntar a ele se o Deus dele é bom ou é ruim. Embora a gente tenha opiniões a respeito disso. É uma questão de respeito, por se valerem da desculpa do nervosismo, da busca desesperada, cinematográfica, etc. Acabaram espalhando o terror com essas pessoas, espalhando preconceito, e que a gente sabe muito bem de onde vem esse preconceito, né? Infelizmente, as pessoas não têm coragem de dizer de onde é que vem todos esses preconceitos. Eu acho que a gente é ateu, a gente não teria que estar defendendo aqui nenhuma religião, né? Mas por sermos ateus, nós temos pautas em comum. Eu acho que nós temos muitas pautas em comum com o pessoal, com as pessoas que frequentam o terreiro, né? O pessoal das
das religiões de matriz africana, principalmente na questão da liberdade religiosa, porque a liberdade religiosa é a liberdade para ter a religião que você quiser, mas também não ter religião nenhuma, que aí compete a nós, né? Fala da gente. Que a gente não teria que defender, a gente não está defendendo aqui religião, mas a gente está. Eu acho que a gente tem que apontar como que o pessoal do terreiro. Eu vou falar terreiro, mas eu estou falando as religiões de matriz africana, porque essa expressão é muito longa. É como eles sofrem perseguição, e essa perseguição é histórica. Eu lembro de alguma palestra aí da vida, alguém falando que a polícia, nos arquivos, nos acervos, tem muito material religioso do pessoal do terreiro, e que eles vão acumulando, eles vão invadindo, a polícia, eu tô falando aqui, a polícia invade, captura e vai tudo pro acervo da polícia, ou seja, é histórico, enfim, é igual eles falam, né, o racismo estrutural, isso é um reflexo, seria do racismo estrutural, mas eu acho que o que aconteceu aí foi a soma da incompetência da polícia, né, mais uma vez, nesse caso, porque eles parece que não tinham inteligência, um serviço de inteligência trabalhando na captura do Lázaro. Aí começaram a surgir esses boatos, pelo que eu li, surgiram boatos no WhatsApp, então a polícia, usando o grupo de WhatsApp como fonte, começou a invadir terreiro. Não sei, né? Isso foi o que eu li no Twitter. Mas, de toda forma, eu acho um absurdo o que eles fizeram e não tem justificativa. Eu acho que eles fizeram certo em denunciar os pais de santo, né, os frequentadores dos terreiros, de irem à mídia e denunciarem, porque não dá, gente. Nós vivemos num Estado laico e temos que respeitar todas as religiões. Não é porque não é a sua religião que você pode dizer que é do demônio ou... Porque quando se diz que é do demônio, né, a gente está dando um valor negativo para a religião, está justificando essa perseguição. E pelo que eu entendo do candomblé e da Umbanda, eles não trabalham com esse conceito de Deus, né? Os orixás seriam antepassados, enfim, não tem nada a ver com a mitologia cristã que a gente conhece. Isso foi mesmo uma demonstração da incompetência da polícia, desse pensamento tribalista do público brasileiro, enfim... Horrível também, mas uma demonstração muito triste. A gente parece que a gente está vivendo assim uma marcha para trás em alguns aspectos, em alguns assuntos, né? Porque invasão de polícia em terreiros é uma coisa que está registrada na história, né? Existiu muito no Brasil, lá nos muitos anos atrás. E era uma coisa que tinha deixado de acontecer e de repente voltou a acontecer invasões, aquelas invasões noturnas, por civis comuns, entre aspas. A perseguição por traficantes, né, aqueles traficantes evangélicos que dominam uma certa região e começam a quebrar os terreiros. E agora um caso de polícia invadindo com a desculpa mais esfarrapada que poderia existir, que é de que eles estariam dando guarita para um foragido que está sendo procurado. Isso é uma desculpa muito esfarrapada para você chegar e depredar e fazer o que tem para fazer. E eu acho que esse pessoal está se sentindo empoderado pela situação do país, né? Que é esse avanço do fundamentalismo religioso. Vamos ser muito claros aqui, fundamentalismo religioso evangélico, não é de outra religião ou de outro conjunto religioso, está aumentando e com isso, junto com o avanço desse fundamentalismo, as pessoas começam a se sentir mais empoderadas para poder fazer isso. Elas se acham no direito de fazer essas coisas, de sair invadindo. E assim, Jonas falou até que nós somos ateus, não sei o quê. Eu acho que é papel nosso começar a falar sobre isso, denunciar isso, porque o próximo a ser invadido pode ser a gente. A gente não tem imagens, nem santos, nem nada para ser depredado, mas existem outras formas de violência que a gente pode sofrer também. Então, se a gente não se manifestar agora, o próximo pode ser a gente. A gente tem que se manifestar sobre isso também. Com certeza. Eu acho tão, assim, é engraçado aquele trágico, né? Traficante evangélico. Eu comentei com minha mãe sobre traficantes evangélicos, ela, evangélica, né? Disse, isso não existe, traficante evangélico, porque nenhum evangélico seria traficante, né? Seria... Na cabeça dela seria... Não são seguidores de Cristo de verdade. Ai, gente, nossa, é desesperadora a nossa situação. Eu vejo com uma certa frequência, são policiais militares que são pastores também, sabe? Então, imagina ali o que deve ocorrer nesses batalhões aí da vida, da polícia, dessa mistura, né, desse fundamentalismo aí com o poder da polícia. Então, a gente tem que denunciar, sim, essa perseguição, porque, igual o Arthur falou, a gente pode ser o próximo.
Junho é o mês do orgulho LGBTQIA+. E nesse mês de junho, a gente teve, apesar de ser o mês do orgulho, alguns casos de homofobia bem específico, ao mesmo tempo que a gente teve também alguns casos de apoio. Destacadamente, eu vou falar aqui sobre o caso do Burger King. No dia 23 de junho, foi ao ar uma campanha do Burger King sobre a diversidade. Essa campanha, ela começa com aquela pergunta velha, né, que os conservadores reacionários fazem. Como eu explico isso para o meu filho? Como eu explico isso para uma criança? E aí o próprio Burger King coloca assim, pergunte a uma criança. As crianças respondem uma coisa assim, a criança vai responder para você como é que se explica isso. E aí aparecem várias crianças falando sobre o assunto e termina com uma criança dizendo assim, as crianças podem ensinar isso para os adultos, podem ensinar os adultos a ter uma outra visão, uma outra perspectiva a respeito do assunto da diversidade. E termina, óbvio, com a propaganda, né, uma propaganda comercial de uma empresa, diz assim, o Burger King acolhe todo mundo, uma coisa assim. Depois disso, um apresentador chamado Siqueira Júnior, num programa chamado Alerta Nacional, no Amazonas, fez um comentário bem, como eu vou dizer, raivoso sobre o comercial do Burger King, dizendo coisas como, vocês são nojentos, esse comercial é podre, isso não é coisa para criança. Os velhos clichês aí dos conservadores reacionários que não gostam de ouvir falar de LGBTQIA+. E raça desgraçada. Foi a expressão mais forte que ele usou. A raça desgraçada, pois é. Sim. Depois que ele fez isso, o Sleep Giants Brasil expôs no Twitter, né, o infortúnio, e aí o programa de Siqueira Júnior começou a perder patrocínio de grandes empresas. Ele veio ao ar tentar se desculpar, mas era tarde demais. Ele perdeu mais ou menos 24 patrocínios de empresas bem fortes. Vou dar alguns exemplos de algumas empresas aqui que tiraram o patrocínio dele. A BMW, a Magazine Luiza, a própria Burger King, óbvio, Betsul, Seara, Faculdade Única, Flex Pharma, Delinea Corps, IPOC, Novo Mundo, Caixa Econômica Federal, entre outras. Bom, no mês da diversidade, tem muita gente que ainda não entende o que é diversidade e por que a gente precisa falar de diversidade. Pois é, né? O que me deixa preocupado é porque ele disse que ele fez uma meia-culpa, né? Ele pediu desculpa dizendo que... Ele não pediu desculpa, ele dizendo que tinha se excedido com algumas palavras, aí tentou limitar essa expressão de raça desgraçada para quem utiliza crianças. Enfim, de uma forma ou de outra, é como se ele estivesse dizendo que os homossexuais tentam influenciar as crianças, querendo colar pedofilia junto com a prática, aspas, prática homossexual. Horrível, não tem palavra para descrever isso, né? E só o bolso vai fazer com que ele sinta, né? E ele sentiu, porque ele perdeu patrocínios muito importantes, né? A Rede TV está segurando ele, deve ser porque ele é um babão de Bolsonaro e é conveniente para eles, porque em qualquer outra emissora, uma pessoa que perca 24, 25 anunciantes de uma lapada só, a pessoa estaria na rua há muito tempo, e ele não. Uma coisa também que me deixa muito triste é que ele disse que tinha as filas de anunciantes interessados, fecha aspas. Cadê? Mas só que aí a gente tem que ver que o Sleep Giants ele tá fazendo essa campanha, mas nem todas as marcas que eles chamam no Twitter para denunciar, nem todas as marcas estão tirando os anúncios de Siqueira, não, né? A gente precisa começar a prestar atenção que são as empresas que apoiam esse tipo de pensamento. Isso é um mantra para mim. A gente sabe muito bem de onde é que vem esse preconceito. Esse preconceito está arraigado na religião, na religiosidade, na tentativa das pessoas de serem mais santos do que o outro, né? Porque é mais fácil, digamos assim, para a pessoa aceitar os seus erros quando ela vê uma pessoa que erra, entre aspas, mais do que ela, entendeu? Então, a diversidade sexual sempre foi... É culpa que chama, né? Porque a diversidade sexual sempre foi o bode expiatório, né? Na hora do prazer, essas pessoas podem ir atrás. Isso aí eu não tenho a menor dúvida, não. Na hora do prazer, essas pessoas que bradam muito contra o homossexual, você pode ir atrás. Sempre tem alguma coisa. Sempre. É questão de gente não resolvida, só que fica se valendo das escrituras bíblicas, né? Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz isso sim. E eu acho que
eu sou homossexual e eu debato isso com os amigos homossexuais que têm uma religiosidade mais aflorada, digamos assim. Eu fico dizendo, é como se fosse uma síndrome de Estocolmo. O livro passa o tempo todinho dizendo que eu vou pro inferno, que eu vou sofrer, que eu mereço tudo de ruim e eu vou ficar adorando uma divindade dessa. Não tem a mínima lógica, sabe? Eu acho que falta isso também no movimento LGBTQIA+, é de trazer esse debate. Quem é que está trazendo isso? Porque, infelizmente, tem aquela aura de intocável na religião, na religiosidade, na fé, como se as pessoas não pudessem sofrer críticas, porque senão vão ficar muito magoadas, porque você, sabe? É até infantil. Eu acho que o movimento LGBT, também por causa de oportunismo político, também está aí nessa mesma história. Porque eu acho que tem parcelas da sociedade que não tem que ter diálogo, não. Eu não quero diálogo com Silas Malafaia. Eu não quero diálogo com Valdomiro. Eu não quero diálogo com Siqueira. Eu não quero sentar na mesa com esse povo. Nem eles querem diálogo, no máximo que eles querem falar. Aí fica essa romantização. Não tem que romantizar, não, tem que problematizar. O preconceito sofrido por homossexuais, bissexuais, todas as letras da diversidade, ela vem de imposições religiosas. E a gente precisa colocar isso na pauta. Religiões abraâmicas, né? Vamos ser bem específicos aqui, porque eu não sei em relação ao budismo, desconheço, então não vou nem opinar. Estou falando religiões especificamente abraâmicas. Vem disso. Porque está dito lá, desde o Velho Testamento, tem no Alcorão, tem no Torá, tem na Bíblia, dizendo que os homossexuais, quem pratica sexo com pessoas do mesmo sexo, vai para o inferno, vai sofrer o resto da eternidade, sabe? Aí as pessoas se valem desse tipo de discurso para atacar o homossexual na rua. Semana atrasada, eu preciso até colocar depois, lembrar de colocar isso na descrição do vídeo. Teve uma travesti, ou foi antes de ontem, foi ontem, que foi chamada por um cliente, entre aspas, e quando ela se aproximou do carro, ela levou não sei quantos tiros. A pessoa não queria contratar, ela queria especificamente matar. Agora, me diga por que uma pessoa quer matar um homossexual que não está fazendo absolutamente nada contra você. O preconceito, ele está nascendo ali, vem do cerne da cultura da gente, da cultura judaico-cristã da gente, porque está lá nas escrituras. Esse negócio de ficar dizendo, porque não se deve discutir religião, não misturar religião com sexualidade, deve sim, porque esse povo que fica pregando esse tipo de coisa na igreja, dizendo que eu vou pro inferno quando morrer, quando pega uma pessoa de cabeça mais fraca, essa pessoa vai ser violenta na primeira oportunidade que ela tiver, porque ela vai achar que vai estar agradando a divindade que ela segue. Então a gente precisa parar de ser hipócrita e começar a discutir isso. E é bom que tenha essas campanhas, é bom que tenha esse barulho todo. É interessante porque sempre volta para a pauta. E sempre os homofóbicos, eles não se aguentam, né? Eles têm que colocar a homofobia para fora, eles têm que externar essa homofobia. Ótimo, que externe. Só que aí a gente procura justiça, né? Siqueira está sendo processado pelo Ministério Público Federal por crime de homofobia, de incitação. Então, a gente tem que ir atacar esse povo onde tem que atacar. Nas ideias, atacando a religiosidade como fonte do preconceito, e no bolso, que é o que faz com que essas pessoas fiquem despejando o ódio na televisão. Porque não é por outra coisa não é por fé. Porque você pode ir atrás de tudinho disso aí. Se brincar, a maioria é ateu. Nem eles acreditam nisso. Porque para eles é um trabalho, é um emprego. E eles ficam muito ricos, muito fácil. Então, eu vou decorar um livro e vou começar a falar um bocado de coisas aqui sem ter muito nexo, as pessoas vão aplaudir e pronto. Só que aí você fica perpetuando o preconceito. Eu concordo que o Andy falou que eu também sou gay, né? Eu sou LGBT, a gente que é LGBT. Somos 3 aqui. Ai, que legal. Porque antes eram os judeus, né? Os judeus eram o bode expiatório da igreja. Para todo o problema, tudo era judeus. Isso. Aí agora é a gente, né? Os LGBTs. Só que esse povo não se tocou ainda. O mês da diversidade já entrou no calendário do capital, do mercado. Antes era o Dia das Mães e o Dia dos Pais. Agora colocaram o mês LGBT no meio disso, para ver se rende mais, né? Dia das Mães, mês LGBT, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Black Friday, né? E Natal. Natal não pode faltar. Todos eles afastados um do outro. Bem lembrado, Jonas. Eu não tinha nem isso vai ser cada vez mais comum. Todo ano a gente vai ter certeza que vai ter campanha ano que vem do Burger King de novo, do McDonald's, da Coca-Cola, enfim. Essas pessoas que usam a gente ainda como bode expiatório, elas têm que se tocar, que elas vão ficar para trás. Porque sempre foi estratégia. Como é que Silas Malafaia, isso. Como é que ele aparece na mídia? Atacando o gay. Marco Feliciano, já ia chamar ele de Marco Miliciano. Marco Feliciano. Como é que ele aparece na mídia? Também, o Bolsonaro mesmo. O Brasil só ficou conhecendo ele quando ele entrou em rivalidade com o João Willis, né? Com aquelas frases horrorosas que ele falava.
Então esse povo vai ficar para trás. Eles estão em outra época, sabe? Eles têm que acordar que já não é mais uma coisa assim aceitável fazer isso igual o Siqueira fez. Eu imagino que o programa do Siqueira devia estar com audiência baixa. Aí faz isso, né? Vai lá, ataca, ou no caso de uma igreja, quando o dízimo tá pouco, ataca a gente. Aí pronto, recebe lá, vai lá uns revoltados da vida, dão um dízimo, eles recuperam a receita e vamos seguindo. Mas uma hora eles vão ficar para trás, porque o tempo mudou. O disco mudou, agora a gente tem um mês pra gente. Então, sabe, vamos acordar aí e chega, gente, não dá. Tô indignado, igual aquela personagem do Paulo Gustavo. Olha, eu acho, assim, o caminho que estamos seguindo no mundo, pelo menos no mundo civilizado, é de que, de fato, eles vão ficar para trás. Esse tipo de gente não cabe mais no mundo civilizado. Agora, a história não é uma escada com um destino, uma porta que você vai chegar lá, abrir e entrar em algum lugar, entendeu? Por mais que a tendência do mundo civilizado é que essas pessoas fiquem para trás, existe um avanço de um fundamentalismo religioso no Brasil, da pior estirpe, que é contrário a essas pautas e que reforça essas pessoas. E assim, eles vão ficar para trás, entre aspas, mas se esse avanço for bem sucedido, eles não vão ficar para trás. Eles vão continuar exatamente onde eles estão. Talvez até eles ganhem mais destaque do que eles têm. Então, assim, no mundo que a gente está vendo hoje, isso está acontecendo. Ele está perdendo anunciante, perdendo espaço, né? Sendo, entre aspas, cancelado. Mas a gente não pode ignorar que existe uma força reacionária muito grande que está querendo ocupar seu lugar e que vai valer de todos os meios possíveis para ocupar esse lugar, inclusive o de ter alguém na presidência da República, que é o que acontece agora. Essa força reacionária conseguiu eleger um presidente da República. E se ele conseguir se reeleger aí, que aí ele vai colocar mais, sei lá, 3 ministros, entre aspas, terrivelmente evangélicos no Supremo, isso não é uma coisa qualquer, né? Então, nesse momento, eu acho que a gente, sei lá, comemora uma certa vitória contra esse discurso, no caso específico do Siqueira Júnior, mas a gente tem que ficar atento e vigilante, porque, né, se vão ficar para trás, eu acho que a tendência é ficar para trás, mas é uma tendência que pode se retornar, né? Essa tendência pode desviar aí de rumo e ir para um rumo não muito legal. Eu não sei se vocês já leram aquele livro do Steven Pinker, o Novo Iluminismo, que ele fala como a nossa moral, a moral do mundo, pelo menos do mundo ocidental, tem avançado e até mesmo os conservadores são menos conservadores do que eram antes. Um exemplo é até, por exemplo, o Bolsonaro, quando apertam demais, ele sempre fala, eu não sou homofóbico, porque se fosse um tempo atrás alguém como ele, eu acho que a pessoa gritaria, não, eu sou homofóbico, sim, mas se você apertar demais as pessoas, elas acabam, eu não sou, tenho amigos que são, não sei o quê. Mas igual o Arthur tá falando, a gente tem que continuar, porque isso não é nada garantido, né? Não é nada certo, é uma luta constante. Mas eu não sei, eu acho que hoje a gente está um pouco melhor do que uns anos atrás, pelo menos na minha adolescência, que era uma coisa muito... O que eu via era uma coisa muito tenebrosa, né? Para uma pessoa, para um homem gay, para uma pessoa LGBT. Mas a gente não pode parar mesmo. A gente conquistou esse espaço e tal, sem a ajuda da moral cristã, né? Isso tudo foi luta nossa, porque a gente se separou da moral cristã e então a gente não pode parar, temos que denunciar sim, mas a gente tem que lembrar também que a gente conquistou muita coisa. Em Milão, no leilão de arte, a obra de um artista chamado Salvatore Garau, eu não sei pronunciar isso, deve ser italiano. Essa obra ela foi arrematada por 15 mil euros. Só que essa obra não era exatamente uma obra comum, era uma obra bem comum. É uma escultura invisível. A escultura se chama Lo Sono, e o Felizardo, que arrematou, né, que ganhou essa obra, ele recebe um certificado que garante a ele a posse do Lo Sono. E eu fico aqui me perguntando o seguinte, se a escultura é invisível, será que o dinheiro para pagar os 15 mil euros pode ser invisível também? Onde está o dinheiro? Gato meu, e ninguém ouviu. O gato fugiu. Pois é. Ai. Então, dinheiro de banco imobiliário, né?
O mais engraçado é que é um conto europeu isso também, que o conto do rei que andou nu, né, do alfaiate que fazia a roupa do rei nu e que dizendo que só os inteligentes conseguiam ver, então todo mundo que se achava inteligente dizia que conseguia ver e tal, até que uma menina no meio do rei andando nu, achando que estava com o melhor tecido, com a melhor roupa do mundo e estava andando nu, de fato, né, e até com a menina inocente viu e disse bem alto que o rei estava nu. Como eu disse, isso é um conto europeu, né? E parece que eles não aprenderam muito. Essa história de vender coisas invisíveis não é tão nova assim na cultura europeia. Me surpreende que tem gente em 2021 caindo nessa ainda. 15 mil euros, viu? Não é Ainda por cima esse valor absurdo. E né? no leilão, isso foi um leilão, então isso foi o maior valor que foi... Dá um arremate, né? exatamente, o maior valor oferecido pela obra. A pessoa pagou só a posse, então, né? Ai, gente, eu não entendo. Porque, de fato, o que vale aí é a posse, né? Porque, tipo, supostamente ele poderia vender réplicas desse... Meu Deus, isso é muito Pensou se ele resolve fazer umas réplicas. Vou fazer umas réplicas aqui do meu negócio. Meu objeto invisível, pois é. Paciência. Eu não entendo o mercado de arte, é muito complicado para mim. Mas não é questão da nem arte, não. É uma questão da alienação do negócio, sabe? Não é uma questão só mais. Porque a gente tem as artes digitais, né? Os NFTs agora. Então a arte não precisa mais ser tangível, como a gente pensava que deveria ser. Se bem que música não é tangível, mas enfim. Mas você vender dizendo uma coisa, dizendo que é um objeto que de fato existe e conseguir vender sem que ele exista, de fato. E conseguir vender por esse valor, parabéns pro vendedor, viu? Lábia ele tem. É especulação da especulação, seria? Alienação. Para mim, isso é alienação no nível Master Blaster. Que o arrematador, né, o ganhador do prêmio, faça bom proveito da sua escultura invisível e que ele nunca perca esse certificado, porque se esse certificado for parar em mãos erradas, ele perdeu 15 mil euros. Pois é, exatamente. Dizem em algum lugar o que é esse objeto? É escultura de quê ou de quem? Sei lá, deve estar dizendo no certificado, deve ter alguma coisa no certificado. Estamos chegando ao final do nosso podcast, então eu vou pedir aqui para os humanistas de hoje se despedirem. Até mais, pessoal. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês de novo. Espero poder ver mais vezes. E sigam lá nossas páginas. A gente não trabalha com uma frequência muito grande, porque as pessoas do grupo são bastante ocupadas, mas a gente tenta sempre trazer algum conteúdo de relevância para vocês. Tchau para todos que nos ouviram até agora. Esse foi nosso 10º episódio. Nem acredito que chegamos nesse número. Palmas pra gente. Sigam nas nossas páginas, a gente está no Facebook, no Twitter, no Instagram. Ajude o programa a se manter no Apoie-se. O link vai estar em algum lugar aqui. E foi isso. Até mais. Até o próximo. Eu agradeço a você que nos acompanhou aqui até o final. E eu vou pedir a você que compartilhe esse podcast onde puder, como puder, com quem puder. Compartilhe bastante. Divulgue para os seus amigos, para o seu tio, para o seu primo, para o seu namorado, para todo mundo. Como o Jonas falou aí, acesse a nossa descrição, que vai estar em nossas redes sociais. E um link para o Apoia-se, se você quiser e puder nos apoiar. E é isso. Muito obrigado. Beijo no coração. E até a próxima.